Geometria de 11º ano. Ora bem, o enunciado diz o seguinte: na figura 1 está representada no referencial ortonormado ao XYZ o cubo ABCDEFGH. O ponto H não está representado na figura. Sabe-se que o ponto A tem coordenadas, portanto, 7, 1, 4. O ponto G tem coordenadas 5, 3, 6. E a reta AE é definida pela equação vetorial XYZ igual, portanto, ao ponto que é 714 mais k a multiplicar pelo vetor que é 3 menos 6, 2 de k pertencente a R, portanto, vetor diretor da reta. Resolva os itens 1.1 e 1.2 sem recorrer à calculadora. Portanto, no 1.1 eu peço o seguinte: determine uma equação do plano EFG. Apresenta essa equação na forma de AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Ok, pronto. O formato desta equação, quando ele nos pede aqui AX mais BY mais CZ mais D igual a 0, é a equação cartesiana do plano. Pronto. Isto chama-se equação cartesiana do plano. Vou escrever aqui, até para deixar ficar aqui mais atento isto. Equação cartesiana do plano. Pronto. E o que é o valor do A, do B e do C? Portanto, o D a gente já lá vamos. O A, o B e o C é o vetor normal desse plano, que eu quero formar, que é o plano EFG. Ora bem, se nós verificarmos aqui o nosso plano EFG, é este que está aqui desta parte do cubo, acho que facilmente vocês conseguem perceber que será esta face que está aqui escondida. Portanto, nós para realizarmos a equação cartesiana do plano precisamos inicialmente logo de um vetor normal ao plano. Então, se nós verificarmos aqui com atenção nos dados que nos dão, eles dão-nos a equação da reta AE, portanto, equação vetorial, peço desculpa, equação vetorial da reta AE, que é de equação XYZ igual a um ponto que era o 7, 1, 4, mais k com o respectivo vetor, que era 3, menos 6 e 2, de k pertencente, portanto, k pertencente a R. Pronto. A partir daqui, portanto, se nós verificarmos esta reta AE, é perpendicular com o plano EFG. Ora bem, qualquer reta que seja perpendicular ao plano EFG e que se a gente tenha um vetor diretor dessa reta, então esse vetor diretor serve automaticamente para o vetor normal do plano, porque o vetor normal do plano, portanto, imaginando que este aqui era o nosso plano EFG, pronto, em que aqui poderia ser, por exemplo, podíamos chamar isto E, o F, o G e o H, que nem sequer aparece ali na imagem, mas há de estar algures para aqui, lá para trás. Pronto. Agora, aqui vai haver uma reta que vai passar aqui, portanto, esta reta AE, e esta reta AE que toca aqui, portanto, toca aqui no ponto, continua, obviamente, tem um vetor normal e um vetor diretor dessa reta. E esse vetor diretor dessa reta, então até vou colocar aqui, este vetor diretor da reta AE, portanto, o vetor AE, o vetor diretor, seria o 3 menos 6, 2. Ora bem, e o que nós precisamos sempre para definir um plano é um vetor normal desse plano. Esse vetor normal não é nada mais nem nada menos que um vetor que faça 90 graus com esse plano. Ora bem, como já temos aqui o vetor diretor da reta que também faz 90 graus com o plano, então automaticamente eu posso definir que o meu vetor normal também vai ter coordenadas 3, menos 6 e 2. Portanto, fui buscar o mesmo vetor diretor da reta para servir de vetor normal ao meu plano. Então, a partir daqui, eu posso dizer que o meu A, o meu B e o meu C vão ser, respectivamente, 3, menos 6 e 2. Portanto, então vou ficar aqui com uma equação deste género. 3x menos 6y mais 2z mais d igual a 0. Agora, o que é que me falta aqui? Ora bem, falta-me encontrar o valor do meu d. O valor do meu d eu posso encontrar apenas, portanto, indo buscando uma coordenada deste plano que eu conheça. Portanto, a única coordenada que eu conheço, que eles me dão logo no enunciado, é a coordenada do ponto G. Portanto, o meu G tem de coordenadas, portanto, 5, vou apagar aqui, enganei-me aqui a escrever, portanto, 5, 3 e 6. Portanto, a partir deste momento eu vou substituir respectivamente no meu x, no y e no z, e assim transformo isto numa equação e coloco em ordem a d para saber qual é o valor do d.
Portanto, ficaria 3 vezes 5, menos 6 a multiplicar por 3, mais 2 a multiplicar por 6, mais D igual a 0. Agora, a partir daqui, portanto, 5 vezes 3, 15. 6 vezes 3, 18. Portanto, menos 18. 2 vezes 6, 12. Mais 12. Mais D igual a 0. Agora, fazendo aqui as continhas todas, portanto, desta parte, facilmente eu chego aqui à conclusão que o meu D, isto ficaríamos aqui com D igual, portanto, mandando logo, passando de membro, ficaríamos com D igual a menos 9. Portanto, então eu posso concluir que a equação, portanto, a equação do plano EFG, portanto, vai ser, portanto, 3x menos 6y mais 2z menos 9 igual a 0. Portanto, 1.1 está concluído. Agora, passando aqui ao 1.2, portanto, ao 1.2, vamos pôr aqui 1.2 e vamos pôr aqui também 1.1, penso que não tinha posto aqui, não tinha posto aqui 1.1, portanto, vamos pôr aqui 1.1. Determine a equação reduzida da superfície esférica que passa nos 8 vértices do cubo. Ora bem, uma equação reduzida da superfície esférica, portanto, que passa nos 8 vértices do cubo, é como se fosse uma esfera em que vai ter que tocar obrigatoriamente em todos os vértices deste cubo. Então, como é que isso pode acontecer? Ora bem, primeira coisa, nós temos que conhecer a equação reduzida da superfície esférica. E a equação reduzida da superfície esférica diz o seguinte, que era x menos x1 ao quadrado, mais y menos y1 ao quadrado, mais z menos z1 ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Portanto, isto não é nada mais nem nada menos que a expressão da equação reduzida da superfície esférica. Vou colocar aqui, vou escrever aqui em baixo, equação reduzida da superfície esférica. Pronto. A partir deste momento, o que é que eu necessito? Necessito, portanto, este x1, este y1 e z1 será o centro desta equação reduzida da superfície esférica. Ora bem, como é que eu vou encontrar o centro de uma superfície esférica, portanto, que possa tocar depois em todos os vértices deste cubo? Ora bem, se a gente olharmos para aqui atentamente para aqui, nós temos o nosso ponto A e o nosso ponto G. E verificando aqui atentamente, o ponto A encontra-se aqui e o ponto G encontra-se nesta parte do cubo. E se nós traçarmos, é como se fosse uma espécie não, é uma diagonal espacial do próprio cubo. Ora bem, então para que tenhamos uma equação reduzida da superfície esférica que passa nos 8 vértices do cubo, ela terá que estar exatamente, o centro dessa superfície esférica terá que estar exatamente no centro, exatamente a meio do cubo. Portanto, então teríamos que, para encontrarmos o centro dessa superfície esférica, teríamos que encontrar o ponto médio entre o ponto A e o ponto G. E esse ponto médio não é nada mais nem nada menos do que o centro dessa superfície esférica. Portanto, então, indo buscar estes pontos, que era, portanto, o ponto A tem de coordenadas, portanto, 7, 1, 4. O ponto G, que tem de coordenadas 5, 3, 6. E agora, realizando aqui o ponto médio entre A e G, portanto, aqui o ponto médio seria, portanto, a soma, portanto, 7 mais 5 sobre 2, 1 mais 3 sobre 2, 4 mais 6 sobre 2, e agora realizando aqui as contas, portanto facilmente eu consigo concluir que isto vai me dar, portanto 6, 2 e 5. Portanto, este 6, 2 e 5 não é nada mais, é nada menos do que, portanto eu até vou apontar aqui o centro da superfície esférica,
Pronto. A partir daqui, eu posso agarrar nestes 6, 2 e 5 e vou substituir aqui na minha equação reduzida da superfície esférica. Portanto, vou ficar com x menos 6 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado mais z menos 5 ao quadrado igual a raio ao quadrado. Ora bem, agora o que é que me fica a faltar aqui para ter a equação reduzida da superfície esférica completa? O valor do meu raio ao quadrado. Então, aqui tenho duas hipóteses. Eu vou separar aqui, tenho duas hipóteses. Portanto, duas uma. Ou eu encontro a distância, portanto, a distância entre, deixa-me escrever aqui, entre o centro e um ponto, um vértice, isto é, até vou colocar aqui um vértice do meu cubo, o centro, sim, entre o centro da superfície esférica, aliás, centro da superfície esférica e um vértice do cubo, ou então substituo um ponto esse, que um ponto que seja um vértice do cubo na minha equação. Portanto, no respectivo x e y e z. Portanto, agora, primeiro vamos fazer este aqui, calcular a distância, por exemplo, entre um ponto e o centro da circunferência, que era o nosso ponto médio entre o ponto A e o ponto G. E como é que nós podemos fazer isto? Então, podíamos agarrar nisto e podíamos fazer o seguinte, que era, por exemplo, entre A e C, fazer a distância entre A e C, que é igual ao valor do meu raio, e calcula sempre como? Portanto, o ponto A tem de coordenadas, portanto, as coordenadas do ponto A era 7, 1, 4, como já tínhamos visto anteriormente. Se a gente puxar aqui um bocadinho aqui para cima, está aqui. Isto são as coordenadas do meu ponto A. Do meu centro da superfície esférica era 6, 2, 5. Então, a distância diz-me o seguinte, que era 7 menos 6 ao quadrado, mais 1 menos 2 ao quadrado, mais 4 menos 5 ao quadrado. Portanto, e se eu fizer estas operações todas aqui, portanto, 7 menos 6 dava 1, 1 ao quadrado dava 1. 1 menos 2 dava menos 1 ao quadrado dava 1. 4 menos 5 dava menos 1 ao quadrado, 1. Portanto, isto daria raiz de 3. Então, quer dizer que o meu raio seria raiz 3. Ora bem, quer dizer que o meu raio ao quadrado obrigatoriamente seria 3. E automaticamente já obtive o meu raio ao quadrado aqui, bastava substituir aqui na minha expressão e está concluído. Agora, se eu, em vez de ter feito desta forma, decidisse substituir um dos pontos, portanto, até vamos buscar aqui o ponto A, por exemplo, que tem coordenadas 7, 1, 4, e substituísse aqui na minha equação reduzida, que é esta que toda está aqui, então ficaria assim. Então punhamos aqui, substituíamos já a abscissa por 7, ficaríamos com 7 menos 6 ao quadrado, mais 1 menos 2 ao quadrado, mais 4 menos 5 ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Automaticamente, se nós fizermos isto vai nos dar raio ao quadrado igual a 3. Portanto, sinal de equivalente aqui. Portanto, isto daria-nos logo que o raio ao quadrado era igual a 3. Então, automaticamente eu posso concluir também, como ficou verificado, tanto de uma maneira como de outra, está correto. Portanto, bastava eu escolher aquela que me agradasse mais ou aquela que fosse mais fácil de fazer. Fica à vossa escolha. Agora, para concluir, portanto, vamos agora colocar aqui a nossa expressão. Então, eu posso concluir então que então, a equação reduzida da superfície
esférica que passa nos 8 vértices do cubo é, portanto, x menos 6 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado mais z menos 5 ao quadrado igual a 3. Portanto, está concluído aqui o exercício.